Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é o Deus da Bíblia. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Diga para quem está na sua esquerda aí, o Deus da Bíblia. Para quem está na sua direita aí, diga o Deus da Bíblia. Escute. Quando eu falo acerca do Deus da Bíblia, por favor, irmãos, eu não vou ser pai, vamos dar continuidade no culto. Quando eu falo acerca do Deus da Bíblia, aparentemente o que eu tenho para falar é algo óbvio, ou não? E o Espírito Santo colocou algo muito tremendo ao meu coração, porque essa igreja está crescendo, mas ela precisa crescer de forma saudável. E Jesus Cristo disse em João 15, pastor Jardim, que nós somos limpos pela palavra que Ele nos tem falado. O que traz saúde para nós como igreja é a palavra. E a palavra, ela liberada, ela é tomada pelo Espírito, para que dentro de cada um de nós, ela processe entendimento, compreensão, renovo de mente, graça, promessa, apontamento profético. Há um mover de Deus quando uma palavra é liberada. E eu preciso que você compreenda o que eu tenho para dizer essa noite, para que nós possamos caminhar, continuar a nossa jornada como igreja de forma saudável. Isso por quê? Porque quando nós olhamos para Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, nós vemos um apontamento profético acerca do Messias, diante de alguns atributos que qualificam a sua identidade, mas também o seu caráter. E quando a gente compreende isso, eu parto de um princípio, que o Deus da Bíblia, Ele pode não ser o Deus que nós conhecemos, ou o Deus que pensamos que Ele é. A depender da formação que você teve, formação espiritual, a depender da formação que eu tive, a depender do conhecimento, que pode ser um conhecimento limitado, ou pode ser um conhecimento amplo, a depender, sobretudo, da revelação que nós tivemos, ou que nós não tivemos, é assim que nós podemos afirmar qual é a percepção do Deus que nós conhecemos. E aí deduzir, será que esse Deus é o Deus da Bíblia? Ou será que esse é o Deus que eu aprendi por alguém, que eu aprendi pela boca de alguém, que eu aprendi por uma forma de ser, que eu aprendi por uma doutrina, ou por um costume, ou por uma regra, do lugar a qual eu fui formado? Porque essa indagação veio ao meu coração, e isso tem tomado o meu sentimento, e eu quero ser muito cauteloso nas minhas palavras, para não trazer confusão, mas para trazer saúde. Uma pergunta me veio: será que o Deus que eu oro é o Deus da Bíblia? Será que é o Deus que eu me dirijo é o Deus da Bíblia? Será que o Deus que eu tomei como pai, como alguém que governa a minha vida, é o Deus que a Bíblia Sagrada está falando? E eu devolvo essa pergunta para você: será que o seu Deus é o Deus da Bíblia? Será que o Deus que você pratica, o Deus que você vive, o Deus que é o seu estilo de vida, é o Deus das Escrituras? Isso porque muitos, ao decorrer dos tempos, ousaram em fabricar os seus próprios deuses. Muita liderança, às vezes escassa de compreensão, de maturidade, de conhecimento mais profundo, fabricaram um Deus. Persuadiram pessoas diante desse Deus fabricado, convenceram pessoas diante desse Deus fabricado, mas às vezes não é o Deus da Bíblia, é o Deus da concepção humana, é o Deus de uma compreensão favorável para si, e não o Deus da palavra. Muitos fabricaram um Deus religioso, muitos fabricaram um Deus excessivamente severo, muitos fabricaram um Deus punitivo, muitos fabricaram um Deus até ressentido, magoado, vingativo,
um Deus amargurado, e muitos fabricaram um Deus muito seletivo. Quantas vezes nós vimos, através de atitudes e expressões, aquela diferenciação como o nós e eles? Nós estamos dentro de uma igreja, nós fazemos parte de uma comunidade. Se você não fizer parte da minha igreja, se você não fizer parte da minha comunidade, se você não for adepto do que a minha igreja propõe, eu estou de um lado e você está do outro. E o apóstolo Paulo declarando: o Deus da Bíblia não faz acepção de pessoas. E movidos por pensamentos e sentimentos, a igreja, ela contribuiu e muito, de forma passiva e às vezes até permissiva, para que pessoas se desviassem e se perdessem pelo caminho. Igreja, durante algum tempo, a igreja se conformou com uma humanidade subdividida. A igreja se conformou à não conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ao invés de provocarem a reconciliação, tomaram lados, favoreceram um e abandonaram outros. E esse não é o papel da igreja. E não foi isso que o Deus da Bíblia pediu para que a igreja dele na terra fizesse. O Deus da Bíblia nunca pediu para a igreja excluir ninguém. O Deus da Bíblia nunca pediu para que pessoas fossem riscadas nos seus nomes de rols de membros. Esse foi um Deus fabricado. Foi o Deus que tirou muito jovem da igreja. Foi o Deus que permitiu a separação de muitos casamentos. Foi o Deus que abraçou o pecado junto com o pecador, se tornando conivente. Mas quando nós tomamos uma mínima ciência do evangelho desse Jesus, da Bíblia, rapidamente nós vamos perceber que esse evangelho não é superficial, que esse evangelho não é raso, assim como as suas verdadeiras riquezas e tesouros só serão encontrados pela igreja se ela decidir de forma intencional sair da superfície, sair do raso e se aprofundar no oceano da graça, do conhecimento, do senhorio, do poderio, do mistério de Deus, do Deus verdadeiro e o Deus da Bíblia. Coloca algo no seu coração aqui essa noite. Deuses fabricados produzem um evangelho superficial. O que o Senhor toma como evangelho superficial, pastor, são conceitos ou vãs filosofias firmados sobre costumes, firmados sobre regras, firmados sobre sofismas, firmados sobre invencionices, e mais perigoso, firmados sobre achismos meramente humanos. E eu confesso à igreja essa noite que o meu coração está queimando por conhecer e prosseguir em conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, que é o verdadeiro Deus. E eu compartilho essa noite essa palavra pelo desejo do meu coração, que esse sentimento não seja só meu, mas que esse sentimento seja de todos nós que aqui estamos. Eu quero te incentivar essa noite, pastor, líder, eu quero te incentivar essa noite, ministro, eu quero te incentivar essa noite, Jerusalém, a nós iniciarmos uma construção de conhecimento que sai da superfície, que sai do raso de um Deus fabricado
por um evangelho superficial, que não é o evangelho de Jesus Cristo e não é o evangelho da Bíblia. Sabe por quê? Vocês estão vendo o que está acontecendo no Oriente Médio. Certamente tomaram conta em notícias do que aconteceu ontem por parte dos Estados Unidos. O que está iminente no mundo, a Terceira Guerra Mundial. E isso é algo que nos envolve. Por quê? Porque havendo uma guerra iminente, haverá certamente uma liderança mundial propondo a paz. E um raso conhecimento de escatologia vai nos fazer compreender que isso pode ser o cumprimento da Bíblia Sagrada, onde eu preciso que todos ouçam. Onde, se isso de fato se concretizar, se materializar, essa figura pode representar o anticristo, e aqui o início da grande tribulação. E eu creio, e é nesse ponto de fé que me vem um sentimento, qual? De que na grande tribulação, a igreja não estará mais na terra. Quando isso acontecer, a igreja vai ser arrebatada, e ela vai subir aos ares ao encontro do seu noivo. E a pergunta que eu tenho para vocês essa noite é que se o conhecimento é suficiente acerca desse Deus, acerca do ponto de vida em que nós estamos, e se vocês estão preparados para o abrir e fechar de olhos que vai mudar a nossa vida. Porque a própria Escritura, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, deixa claro que no final dos tempos, até mesmo muitos escolhidos seriam enganados. Estou falando de deuses fabricados. Mateus 24, 24, Jesus disse: porque surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Como ser enganado? Tendo conhecimento raso. Como ser enganado? Não conhecendo a verdade, estando iludidos com a mentira. Como ser enganados? Não estarem convictos naquilo que creem. Não estarem firmados, a expressão que uso é firmados, sobre uma construção firme, sólida, que não se move, estável, estática. Entenda, para que nós não venhamos sofrer o risco de sermos enganados, precisamos sair desse culto desejosos de conhecer mais ao Deus da Bíblia Sagrada. E eu trago aqui alguns aspectos nessa mensagem, de onde nós podemos começar. E se eu fosse você, eu abria o bloco de notas do celular, eu apurava uma agenda, uma caneta, para poder caminhar sobre uma perspectiva, porque se uma palavra de domingo dá destino para uma semana, nós temos tarefa para casa essa semana. Como nós vamos conhecer mais ao Deus da Bíblia? Sobre alguns aspectos. O primeiro deles é a identidade. Precisamos conhecer a identidade desse Deus. Mas eu conheço a identidade de Deus, o Deus da Bíblia? Segundo aspecto, precisamos conhecer o caráter do Deus da Bíblia. Precisamos ter de forma clara no nosso entendimento sobre quais princípios e bases de caráter ele se move. Terceiro aspecto, precisamos conhecer as suas operações, identificar se Deus, mediante ao que a palavra propõe, se moveria nisso ou não, agiria nisso ou não, faria isso ou não.
uma coisa é certa, Ele não volta contra os seus princípios e nem contra as suas leis, e está tudo escrito. O outro aspecto é conhecer as suas manifestações, porque há operação, mas há uma manifestação. Operação é o que se faz, é uma obra feita, é uma obra realizada, é algo entregue, é a concretização de algo. Manifestação é como Deus se revela, é como Deus se expõe, é como Deus se apresenta, é perceber se isso é Deus ou se não é Deus. E o último aspecto é o seu governo. Ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos exércitos. O governo está sobre ele. Mas sobre quais bases esse governo existe? Sobre quais leis e princípios esse governo se move? Precisamos conhecer. A Bíblia nos garante que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos presenteados com um dom. Qual? O discernimento. E é esse dom quem vai nos direcionar nessa fase final da igreja e do mundo. O discernimento é o que nos propõe entender se nos dias atuais, relacionado com a Bíblia, essa é a identidade de Deus, esse é o caráter de Deus, essas são operações que Deus faz, essas são manifestações a qual Deus se expressa, esse é o governo de Deus na terra. Claro que alguém pode dizer, discernimento não é dado a todos, eu creio que sim. E eu me baseei em algo para falar acerca daqueles que pensam não ter o discernimento. O apóstolo Paulo diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito. E o resultado da equação é que aquele que mais alimentarmos assumirá o protagonismo das nossas vidas. Uma vez que se a nossa carnalidade prevalecer contra a nossa espiritualidade, não usufruímos nem de frutos do Espírito e nem de dons do Espírito. Logo, frutos do Espírito e dons do Espírito fluirão em nós, a depender da nossa saúde espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Se você é uma pessoa espiritual, você é alguém a qual os frutos e os dons fluem. Se hoje a sua carnalidade sobrepõe a sua espiritualidade, você não consegue perceber frutos e nem dons. É capaz que você se tornou uma árvore infrutífera acerca dos frutos do Espírito e um servo inanimado acerca dos dons do Espírito. 3 pontos eu elenco. Primeiro, a identidade do Deus da Bíblia. Escute. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta messiânico aponta o Cristo, trazendo uma profecia acerca da sua identidade. Ele diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Quando nós vamos no primeiro livro do Evangelho, Mateus, no capítulo 1, versículos 20 ao 23, a promessa se cumpre, onde o texto nos diz assim: pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Começamos desse ponto, identidade de Cristo. Qual? Emanuel. A identidade bíblica declarada acerca do Cristo da Bíblia é Deus conosco. Isso fala do que, pastor? Isso fala da presença do Senhor na vida de cada um de nós. Deus conosco fala da presença. Sabe o que nos atrai esse lugar? A presença.
Sabe o que move o nosso tempo de oração? A presença. Sabe o que move o nosso tempo de adoração? A presença. Sabe o que move o nosso coração em se tornar generoso, voluntário, compreensivo, amoroso, em frutificar no Espírito, em ser usado por Deus nos dons do Espírito? A presença. A presença é o combustível da igreja. A presença é a força da igreja. A presença é o que mantém a igreja aberta, é o que mantém a igreja viva. A presença é que mantém o glória a Deus da igreja e o aleluia da igreja. Porque quando a igreja levanta a mão e diz glória a Deus, é porque a presença dele está passeando no nosso meio. Quando a igreja diz aleluia, é alguém validando. A presença dele está. Por quê? Porque na sua identidade é Deus conosco, o Emanuel. O conceito de presença de Deus na Bíblia pode ser entendido de diversas formas. Eu levanto 3 aqui essa noite. A primeira delas é sobre a sua onipresença. A Bíblia diz que Deus é onipresente, ou seja, Deus está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Eu aproveito a consideração para dizer, Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele é o Deus que está aqui conosco, mas que está na nossa casa, mas é que está com a nossa família. É o Deus que ouve a oração de alguém aqui na igreja e responde em outra cidade, em outro estado, em outro país. Por quê? Porque quando falamos da sua presença, precisamos considerar que o Emanuel, o Deus presente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não existe um lugar que Deus não esteja ou que Ele não seja capaz de estar. Ele é onipresente. O segundo é acerca de uma presença manifesta. Por quê? Porque a presença de Deus não é imperceptível. A presença de Deus é perceptível. Porque quando Deus toma um ambiente, Ele se manifesta. E a manifestação de Deus é especial. Por quê? Porque Deus se manifesta nos momentos certos. Deus se manifesta da forma certa. Deus se manifesta através das pessoas certas. Deus se manifesta através dos lugares certos. Então, a segunda consideração que precisamos ter acerca da presença de Deus é que ela não é uma presença inanimada ou uma presença só no campo do pensamento das ideias. A presença de Deus, ela se manifesta em lugares, ela se manifesta em pessoas, ela se manifesta do jeito certo, da forma certa, e eu sei que muitos aqui têm grandes experiências com Deus e sabem o que eu estou falando. Quando Deus se manifesta, é perceptível. Terceiro ponto é que essa presença, ela está na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo nos garante que o Espírito Santo nos fez morada, que o Espírito Santo nos fez casa. Ele diz que o Espírito Santo nos tornou uma habitação. Ele mora, Ele habita. E mais do que isso, diga para quem está do seu lado, o Espírito Santo tem ciúmes dessa casa, dessa vida, dessa pessoa. Você concorda comigo que se Ele habita, Ele tem direito de ter ciúmes? Você concorda comigo que se é dele, Ele tem direito de ter ciúmes? Eu aqui, como pastor da igreja, não coloco julgo sobre ninguém. Mas a forma de se apresentar decente, não fala sobre uma instituição, nem sobre um Deus fabricado, mas fala-se sobre o Deus que habita em cada um de nós e que tem ciúmes de nós. É incoerente andar com roupa curta e apertada. É incoerente andar sem roupa ou com roupa decotada, declarando que é uma habitação do Senhor. Só leu a primeira parte do texto, não leu a segunda. E a Bíblia precisa ser
compreendida na sua totalidade. Deus habita em você, mas não se esqueça, Ele também tem ciúmes de você. Deus habita na vida daqueles que um dia levantaram as suas mãos aos céus, dizendo: Senhor Jesus, nesse momento eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Essa é a identidade do Deus da Bíblia. Não se limita, eu estou apenas te dando pistas, estou apenas começando o que nós vamos desenvolver. A identidade de Cristo é um Deus presente. A identidade do Deus da Bíblia é alguém que manifesta a presença, alguém que é onipresente, alguém que tem presença registrada na vida, no interior de cada um de nós. Capítulo 9 do profeta Isaías, a partir do versículo 6, a Bíblia vai falar acerca do caráter do Deus da Bíblia. Como é esse Deus? Primeiro ponto, ele começa dizendo que Cristo, o Messias, é uma oferta. Olha onde começamos a entender o caráter desse Deus da Bíblia: na generosidade, na entrega, na semente sendo lançada. A Bíblia diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, o primeiro ponto do caráter do Deus da Bíblia é uma oferta dada, mas não de forma aleatória. Essa oferta foi dada em detrimento ao maior sentimento habitado em Deus e compartilhado com os homens e com cada um de nós: o amor. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Dê um aplauso ao Senhor. Primeira João, o apóstolo vai dizer: sabe por que amamos? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe por que você ama? Ama a Deus, ama a sua família, ama o seu filho, ama o seu esposo, ama a sua esposa. Sabe por que você ama? Sabe por que esse sentimento está em você? Sabe por que hoje você pode olhar para o teu filho e amar? Mãe, sabe por que hoje você pode olhar para o teu filho e para a tua filha e amar? Marido, sabe por que hoje você pode olhar para a tua esposa e amar? Igreja, sabe por que hoje você pode olhar para alguém e amar? Porque Deus nos amou primeiro, e tendo Ele nos amado primeiro, Ele não deixou nele esse sentimento. Mas o menino nasceu, e quando o menino nasceu, Ele nos deu o menino. Ele fez uma oferta de generosidade, compartilhando em cada um de nós esse sentimento, o maior sentimento. Eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 13, último versículo, que diz: olha, por último fica a esperança, a fé e o amor, mas o maior deles, 1 Coríntios 13, agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é... Um dia um discípulo de Jesus chegou para ele e disse: mestre, qual é o maior mandamento? Ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame, ame. E depois ame o teu próximo como a ti mesmo. Lá na frente ele diz: e toda a lei se resume em uma só: ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame ao próximo como eu vos amei. Sabe qual é o caráter do Deus da Bíblia? Diga: generoso. Diga: o caráter do Deus da Bíblia é amoroso. Segundo, Ele é aquele que carrega sobre os seus ombros o principado. O que isso significa dizer, pastor? Que fora dele não existe outro. Rayana, e outro igual não há. Não existe outro Deus fora o Deus da Bíblia. Pastor, isso é óbvio. Não é óbvio.
quando nós nos deparamos com deuses fabricados. Não é óbvio quando nós nos deparamos com deuses que colocaram dentro de nós. Com deuses que... Irmãos, por favor, olhe para mim. Eu não quero trazer confusão aqui. Porque se o intuito da minha alma, através do que eu recebi de Deus, é trazer confusão, eu não sou de Deus. O que eu estou dizendo é que aquilo que as Escrituras dizem, sabe por que o povo de Deus perece? Por quê? A Bíblia diz assim, ó, examinai, pois, as Escrituras e procurai ter nelas a vida eterna. Sabe qual é o problema? É o problema de Jó. No capítulo 1, Jó era um, no capítulo 42 ele era outro. No capítulo 42, Jó disse assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Como Jó tomou um Deus para si? Era o Deus da boca dos outros, era o Deus do relatório dos outros, era o Deus do testemunho dos outros, era o Deus que os outros plantaram no coração dele. Aí ele diz, mas agora os meus olhos te veem, eu estou enxergando. Eu quero que nós enxergamos, cada um de nós tenhamos uma experiência sobrenatural, de modo que cada um enxergue, perceba, compreenda, tenha uma revelação, cresça, seja ampliado no entendimento acerca do Deus verdadeiro. O que eu estou falando aqui é, põe à prova o que eu estou pregando, pega a tua Bíblia e confere, põe à prova o que eu estou falando, pega a tua Bíblia e confere. Sabe por quê? Porque eu estou aqui domingo, mas você está com o teu celular segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quantas pessoas estão falando acerca dos seus deuses nas redes sociais, e muitos não têm coragem, não têm disposição de abrir a Bíblia e consultar, de abrir a Bíblia e examinar. Estão comendo qualquer coisa, estão se alimentando de qualquer coisa, reprovando muito do que temos feito na genuinidade do Evangelho. Ei, nós não podemos ser como crianças dependentes de leite racional. Chegou o momento de nós partirmos para o alimento sólido, e ele está na palavra de Deus. De Deus, de Deus, de Deus. E não é um desabafo, é uma provocação. Igreja, nós estamos avançando, nós estamos crescendo, Deus está nos esticando, e não tem como permanecermos na passividade ou de forma permissiva. Nós precisamos de uma experiência com Deus da Bíblia, com Deus verdadeiro, com Deus real, com Deus de Israel. Essa é a palavra. Fora dele não há outro, porque o principado está sobre ele. Fora dele não há outro maior, fora dele não há outro mais forte. O principado está sobre ele. Seguindo, ele tem um nome que não é comum. Está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6 a seguir. Ele tem um nome que não é um nome comum. Ele tem um nome que não é um nome natural. Ele tem um nome que não é um nome humano. O nome dele é maravilhoso. 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 Esse é o Deus da Bíblia, é o caráter dele. Ele é um Deus maravilhoso. Segundo, ninguém dá a ele conselhos, porque além de maravilhoso, ele é o conselheiro. Terceiro, ninguém acha nele fraquezas, e ninguém acha nele oscilações, porque ele é um Deus forte. Os seus planos, os seus projetos não se frustram. Que vontade de gritar, porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Porque podem ter fabricado um Deus e colocado dentro de você, e hoje você está com medo da promessa atingir prazo de validade e não cumprir. Porque hoje você pode estar com medo diante da frustração que te dominou, de que aquilo que você ouviu, tem gente aqui questionando, será que foi Deus? Será que foi a emoção? Será que foi o coração emocionado? Esse tipo de dúvida vem sobre alguém que aprendeu sobre um Deus fabricado, e não o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia
não frustra projetos. O Deus da Bíblia não frustra planos. O Deus da Bíblia, Ele cumpre planos e Ele cumpre projetos. O que Ele prometeu por intermédio da sua palavra, pode ter sido até uma profecia através de alguém, mas nós aprendemos acerca do Deus verdadeiro, que toda profecia ou palavra de conhecimento na direção de alguém tem que estar respaldada na Bíblia. Se não tiver embasamento bíblico, não é de Deus, não é profecia, é Deus fabricado. E eu estou aqui para dizer que o que Ele prometeu por intermédio da sua palavra, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. E eu estou aqui para declarar algo mais poderoso, em breve há de acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia o caracteriza no seu caráter, dizendo: Ele é o Pai da eternidade. Nós não vamos ficar aqui na tribulação, nós não vamos ficar aqui quando isso aqui acabar, nós não vamos ficar aqui quando não tiver sol, quando não tiver lua. Nós subiremos com Ele, nós iremos para a eternidade. Por quê? Porque no seu caráter Ele diz: Ele é o Pai da eternidade. O último ponto de Isaías 9 que eu quero elencar é que nele não há mudança. Bate no ombro de quem está do seu lado, diga: você muda. Diga: Deus não. Bate no ombro de quem está do outro lado, diga: hoje você fala uma coisa, amanhã você fala outra. Fala para ele: Deus não. Bate no ombro de quem está aí atrás de você, fala assim: hoje você toma uma decisão e amanhã outra. Deus não. Hoje você acordou com um sentimento, amanhã você acorda com outro. Deus não. Hoje você amanheceu pensando algo diferente de ontem. Deus não. Porque Deus, o Deus da Bíblia, eu não sei o Deus que fabricaram. O Deus da Bíblia, Ele não muda. O Deus da Bíblia, Ele não muda. O Deus da Bíblia não muda. O Deus da Bíblia é imutável. O Deus da Bíblia não tem sombra de variações. O que Ele tem não se iguala ao que o mundo tem. O mundo muda, as pessoas mudam, pensamentos mudam, atitudes mudam, decisões mudam. Deus não muda, Deus permanece sendo o mesmo Deus. Ele é o Pai das luzes, nele não há mudança e não há sombra de variações. Deus não muda. Escute, ainda que hoje os homens estejam confabulando um projeto de paz, querendo transicionar um tempo de guerra para um tempo de paz, querendo mudar geografias, mudar comportamentos e atitudes, Deus não muda. E a palavra dele diz: Ele é o príncipe da paz. O que isso significa? Que tudo pode estar ao contrário, mas eu tenho paz. Ei, Jesus disse: filhinhos, essas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O príncipe da paz está dizendo: ei, tem paz em mim, não no mundo. Tem paz em mim, não lá fora. Tem paz aí dentro e não do que está lá. Por quê? Porque Ele não muda. Os homens mudam planos e projetos, Deus não muda. E Ele é o príncipe da paz. Está no caráter de Deus. Se a igreja entender isso, nós não temos mais músicas como "Está chorando por quê?". Se a igreja entender isso, nós não temos louvores de lamento mais. Se a igreja entender isso, não tem essas conversas fiadas, escritas como música, para fazer crente chorar, para fazer crente se emocionar. Se Deus não muda, o nosso repertório tem que mudar. Se Deus não muda, o louvor que sai dos nossos lábios tem que mudar. Por quê? Porque dessa porta para fora o mundo pode estar caindo, mas dessa porta para dentro, lá fora tudo, aqui dentro
Aqui dentro é o Deus imutável. Aqui dentro é o Deus verdadeiro. Aqui dentro é o Deus da Bíblia. Aqui dentro é o príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso. O seu nome é conselheiro. O seu nome é Deus forte. O seu nome é Pai da eternidade. O seu nome é príncipe da paz. Esse é o caráter de Deus da Bíblia. O terceiro ponto são manifestações. E aqui eu volto a falar a vocês. O Deus que você conhece é o Deus da Bíblia? O Deus que você serve, que governa os seus dias, é o Deus da Bíblia? Então lá vamos nós. Você sabia que a forma com que Ele se manifesta pode não ser a forma que nós imaginamos? Como você espera uma manifestação de Deus? E se não for do jeito que você espera? E se não for da forma que você pensou? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que em grande maioria das vezes, o Deus da Bíblia se manifestou de forma totalmente diferente das expectativas colocadas. Será que a Babilônia pensou que no meio dos 3 que foram lançados na fornalha apareceria outro? Será que a Babilônia pensou que no dia seguinte, ao ir à cova dos leões, Daniel estaria intacto? Será que Simeão pensou que num dia de trabalho o anjo do Senhor o visitaria, dizendo que a sua mulher, já avançada em idade, estéril durante o período de fertilidade, durante o período saudável da vida da sua mulher, iria engravidar? Não, responde para mim. Será que a cidade que Noé vivia pensou que o projeto que aquele homem executava, diante daquele propósito maluco, louco, iria acontecer? Na grande maioria das vezes, o Deus da Bíblia não vai se manifestar da forma em que nós esperamos. E aí? Não foi da forma que você queria? Qual é o relatório? Então não é Deus. Então não é o Deus que eu creio. Então não é o Deus que eu conheço. Não é sobre o que eu creio e conheço. É sobre o Deus da Bíblia. Por essa razão, nós vemos a necessidade de nos conservarmos cada dia mais espirituais. Bate no ombro quem está do seu lado, diga: você precisa ser mais espiritual, irmão. Fala para ele: você precisa ser mais espiritual. Você precisa entender que segunda-feira você vai trabalhar e nem por isso você deixou de ser crente. Você precisa entender que você vai lidar com dinheiro, mas que o dinheiro não é do Satanás. Não, eu não misturo as coisas. Deus fabricado. Deus fabricado. Não é o Deus da Bíblia. A segunda-feira não nos torna diferentes, nem a terça, nem a quarta. Todos os dias nós permanecemos sendo a mesma pessoa, e inclusive espirituais, inclusive discernindo tudo e por ninguém sendo discernido, inclusive com os pés no chão, mas com a cabeça no céu, inclusive como Ananias. Acho que eu vou dormir. Ananias, antes de você deitar, faz uma gentileza, desce a rua chamada direita, procura pela casa de Judas. Há um homem de Tarso, ele está orando. Senhor, mas quem é? É Saulo. Senhor, eu estou quase indo descansar.
Há muito temos ouvido falar acerca deste, que em nome da sua religião e do seu Deus fabricado, mata, fere, destrói famílias, aprisiona pessoas. E eu vou lá, ei, Ananias, vai lá, ele não está esperando, mas é assim que eu vou me manifestar. Chega lá, Ananias, e olha para ele, porque para você ele pode ser tudo isso, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Quando você encontrar ele, põe a mão na cabeça dele, porque as escamas que tomaram os seus olhos, elas cairão, e então ele vai ter a visão, não do Deus fabricado, mas do Deus que encontrou ele no caminho de Damasco, e diz: ei, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Nós precisamos manter a espiritualidade, porque sem ela nós não vamos conseguir discernir o que é Deus e o que não é. Sem ela nós não vamos enxergar o caráter de Deus. Sabe aquele texto de Salmos que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom? Sim ou não? Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe como eu interpreto esse texto? Murilo, Paulo, pastor Gel, mãe, Everton, pastor Tiago. Sabe como eu interpreto esse texto? Deus quer nos fazer participantes de toda a obra que Ele faz na terra. É aquele pai que quando vai fazer uma coisa muito boa, fala: filho, vem aqui, deixa eu te fazer participar disso. Filho, vem aqui, eu vou fazer e você vai ver. Filho, vem aqui, para você ver como vai ser bacana. Isso é Deus. Ei, provem e vejam, Deus é bom. Deus é bom. Escute, Ele quer nos dar a habilidade de discernirmos, e tendo discernimento, não vivermos mais na base das expectativas, porque a expectativa tem nos tornado ansiosos, depressivos, revoltados com a fé, revoltados com a igreja, revoltados com o pastor, revoltados com Deus. Quando eu coloco a minha expectativa na igreja, ela não está em Deus. Quando eu coloco a minha expectativa no pastor, ela não está em Deus. Quando eu coloco as minhas expectativas em qualquer outro lugar que não seja Deus, ela não está no Deus da Bíblia. E o que Deus quer é que caminhemos não por vistas, mas caminhemos por fé. A fé aliada ao discernimento, que nos tira da base da expectativa. É a música do Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, não estou na base da expectativa, estou na base da fé. Estou discernindo tudo e por ninguém eu estou sendo discernido. Ei, é maravilhoso achar um crente com discernimento. Alguém olha para ele e pensa que ele está olhando para o nada, pensa que ele está... Aí você fala assim: ei, o que você está pensando aí? Nada não. Aí o irmão do discernimento diz: não adianta eu compartilhar, porque o carnal não consegue entender e discernir as coisas que são espirituais. Eu termino a palavra. Com Elias houveram 3 manifestações. 1 Reis capítulo 19, a Bíblia nos conta um momento crucial na vida do profeta Elias. No duelo entre ele e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, a Bíblia diz que diante do desafio, o Deus verdadeiro se sobrepôs. O Deus da Bíblia se sobrepôs. Baal não respondeu, mas Elias arrumou o altar. Elias acendeu a lenha. Elias colocou o sacrifício. Elias jogou água para dificultar o desafio. E mesmo assim, os céus se abriu e veio fogo. E o fogo consumiu o holocausto de Elias.
porque esse era o Deus verdadeiro. E ao contrário do que se esperava, diante desse êxito, Elias não fixa a sua presença, mas ele foge. Por quê? Porque Jezabel, aquela que introduziu Baal em Israel, o ameaça. E diante da ameaça de Jezabel, ele foge, ele vai para a caverna. O texto nos explica um Elias triste, desanimado, para alguns depressivo, para alguns depressivo. Deus permite que Elias passe um tempo dentro dessa caverna, porque o Deus da Bíblia permite alguns momentos de isolamento. Mas assim como houve um tempo de permissão para que ele estivesse ali, houve um tempo em que Deus precisa tirar Elias da caverna. E é nesse momento que ele vai se manifestar ao profeta. Mas a sua manifestação exigiu do profeta discernimento. Por quê? Porque não foi uma de forma assertiva. Onde Elias estava, teve 3 manifestações. A primeira delas foi um grande terremoto, um terrível terremoto. E poderia ser, mas o texto diz, mas Deus não estava no terremoto. A segunda delas foi o fogo que caiu do céu. Elias poderia ter se confundido, dizendo: fogo, Deus, Carmelo, a prova, não, fogo. Como muita gente que acha que todo fogo é Deus. E o texto diz: mas Deus não estava no fogo. Mas na terceira manifestação, vem quando Elias menos esperava. E esse é o Deus da Bíblia. Quando menos se espera. E eu vou falar porque essa palavra é profética. É para você. Sabe o Deus da Bíblia? Quando a gente menos espera. Quando a gente já está lavando as nossas redes. Quando a gente já está desistido. A Bíblia diz que quando Elias menos esperava, veio na sua direção uma brisa serena e suave. E o texto diz: e Deus estava na brisa. Elias aprendeu algo que nós precisamos aprender aqui hoje. O Deus da Bíblia manifesta o poder dele muitas vezes de maneiras inesperadas e de maneiras sutis. Vou me pôr na berlinda aqui, tá? Desliga esses ventiladores aí, pessoal. Os irmãos estão quase morrendo de frio aí, ó. Se alguém puder. Escute. Eu sou pentecostal até o tutano, aleluia. Hoje eu falei no almoço, a igreja é preta, mas o pastor é do reteté, aleluia. Eu amo o poder de Deus. Eu amo quando a gente menos espera e a presença dele chega assim, ó. Eu amo quando os crentes sentem a virtude do Espírito Santo, choram, oram em línguas, recebem palavras e conseguem ajudar outras pessoas através de palavras proféticas e de conhecimento. E para mim, eu estou me pondo na berlinda, hein? Quanto mais barulho para mim, melhor. Quanto mais movimento para mim, melhor. Quanto mais expressão, para mim, melhor. Mas hoje eu estou aprendendo, e nós precisamos aprender juntos, que às vezes Deus vai se manifestar de forma sutil, de forma inesperada, não de forma óbvia. E também não é para confundir.
só para você parar e falar assim: tem que ser Deus. Tem pessoas aqui que nos próximos dias receberão uma manifestação do céu e vão fazer o que eu acabei de repetir aqui. Vão balançar a cabeça e dizer: do jeito que foi, da forma que foi, só pode ser Deus. Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem pôde dar a Ele conselhos? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está aqui. Não é o Cristo pendurado numa cruz até hoje. Não é o Cristo morto. É o Cristo da Bíblia. Ao Cristo que morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou. Ao Espírito dele, que conduziu a igreja primitiva até o capítulo 28 de Atos, mas que deseja continuar conduzindo a igreja contemporânea para o capítulo 29, para o capítulo 30, para o capítulo 31, para o capítulo 32. Os atos dos pastores, os atos dos líderes, os atos dos apóstolos, dos mestres, dos profetas, os atos dos evangelistas, os atos da igreja que se levanta no nome dele, porque a igreja não subsiste se não for no nome dele, se não for no poder dele, se não for na condução do Espírito dele, do Deus da Bíblia, do Deus da Bíblia. Eu oro essa noite para que o Deus da Bíblia manifeste nesse culto ainda e nos próximos minutos sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio, para que essa palavra não seja tida como uma inverdade ou emocionada da minha parte. Eu oro para que, na mesma medida que os judeus se surpreenderam, não acreditando que ele era o Messias, por não ter nascido num grande palácio ou diante de uma família nobre da sociedade judaica, não acreditaram porque ele nasceu em uma manjedoura e o Salvador do mundo não nasceria ali. Mas eles não contavam, Rayana, que ele não é mais o bebê da manjedoura, que ele não é mais o bebê daquele Belém, ele não é mais o bebê daquela Nazaré, ele não é mais aquele jovem daquela Cafarnaum. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. A partir de agora, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele não é mais, mas ele é aquele que vive e reina para todos sempre. É aquele que está aqui essa noite com poder e glória. É aquele que transmite a cada um de nós a sua virtude, que exala no meio da igreja o seu bom perfume, que enche cada crente sensível com uma porção dobrada da sua presença, validando dons, validando frutos, levantando o que está caído,
fortalecendo o que está cansado, curando o que está enfermo, libertando o que está cativo, revestindo com novas vestes, trocando as suas sandálias, colocando um novo anel na serebagachúria. Arabaia soremanto e de faço e de conturi me andarabachai. Remanto